Olá, meus irmãos, boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão nos assistindo nessa live. Hoje, mais uma vez, nós trazemos aí para você que está nos assistindo um assunto muito importante que eu tenho certeza que vai falar com você ou vai falar com alguém que está bem próximo de você, porque é um universo muito difícil, muito diferente e que todos nós precisamos ter um entendimento. Eu gostaria nesse momento de chamar a sua atenção para você que está assistindo essa live. Tem muitos irmãos que estão assistindo o vídeo, mas não estão clicando, ou seja, eles acabam não entrando na sala e participam desse bate-papo. Eu gostaria então que você que está nos assistindo, clique em cima desse vídeo, clique lá 2 vezes e participe. Você tem total liberdade para fazer as suas perguntas. Nós queremos disponibilizar também aqui um número de WhatsApp para você que gostaria de participar. O número é 629-8601-3636. 629-8601-3636. Os irmãos vão deixar também, já deixaram aliás, no grupo do WhatsApp da igreja, vão deixar também no Facebook aí nos comentários. E nós gostaríamos que você participasse, dê seu joinha, faça uma pergunta, dê sua sugestão para os próximos temas. Vai ser um enorme prazer ter você participando juntamente conosco. Antes de iniciar esse bate-papo, eu gostaria de fazer uma leitura juntamente com você. Você que está com sua Bíblia próximo, por favor, abra no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, versículo de número 1 ao versículo de número 7, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim como façam os deuses, e outro tanto, se de certa manhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é em Judá, e deixou aí o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Meus irmãos, o tema dessa noite é sentimentos. Com quem falar quando não temos com quem conversar? Eu gostaria primeiramente de fazer apresentações dos nossos convidados dessa noite. Está à minha esquerda aqui o pastor da igreja Apóstolo Paranhos, pastor Augusto. Seja bem-vindo, pastor Augusto, mais uma vez. Amém. É um prazer sempre estar aqui, né? Essas lives é para enriquecimento, tanto para vocês que estão participando, como para a gente que participa aqui também. A gente acaba tendo que sair daqui mais impactados, porque nós aprendemos, nós ajudamos uns aos outros e saímos aqui com mais enriquecimento, né? É verdade. Meu lado direito está a Etienne, que é psicóloga cristã. Irmã, seja bem-vindo. É um prazer receber o nosso meio. Obrigada. É um prazer para nós estar aqui com vocês, tá? E ao lado do pastor Augustran está o Felipe, que é
psicanalista e cristão. Seja bem-vindo, Felipe, no nosso meio. Amém, obrigado. Um prazer gigantesco enorme estar aqui. Felipe, eu já gostaria então de iniciar esse bate-papo, que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos vendo nesse momento já ouviram falar sobre isso, mas eu tenho certeza que muitos não sabem o que é. Explica para nós o que é ser psicanalista. O que o psicanalista faz? Então, o psicanalista, porque assim, o psicólogo ele tem uma vertente, cada psicólogo possui uma abordagem diferente, certo? Como os médicos, né? Existe um médico que é especializado em cardiologia, médico do coração, existe um médico que é especializado em neurologia, assim, há também o psicólogo, né? Que ele pode escolher a abordagem na qual ele quer trabalhar, e o psicanalista, que ele é formado, né, em psicanálise em si. Então, qualquer profissional que tenha curso superior, ele pode se formar em psicanálise. No meu caso, eu sou psicanalista por escolha de abordagem, que é a psicanálise em si. E a diferença é que o psicanalista ele trabalha e ele mexe nas questões inconscientes do indivíduo. Né? Diferentemente, por exemplo, do psicólogo comportamentalista, né, que a gente chama de behaviorista, que ele mexe no comportamento. Então, ele trata ali, ele tem técnicas especializadas para tratar o comportamento. Suponhamos que eu tenha uma crise de raiva e quebre as coisas, no caso, digamos assim. Então, o comportamentalista ele vai naquela raiva e vai dar alimentos para controlar aquela raiva. O psicanalista não, ele vai tentar investigar o inconsciente daquele indivíduo para buscar a raiz, a fonte daquelas raivas e assim fazer com que ele reprima esse sentimento antes que ele aconteça. Então, basicamente, a diferença é essa. Pastor Augusto, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui, eu acredito que o homem ímpar, de ter intimidade com Deus, como teve Elias, um homem muito usado, né, por Deus. E o que chama a atenção nesse texto é que Elias, num determinado tempo, especificamente depois que ele foi ameaçado por Jezabel, ele se sentiu cansado, preocupado, temeroso, angustiado, a ponto de pedir para morrer. Olha, Deus, eu não dou conta desse negócio mais não, eu prefiro que o Senhor me leve do que deixar que alguém me faça mal. A igreja evangélica, alguns cristãos, eu não vou generalizar, é claro, tem um raciocínio de levar um bloqueio para as pessoas, de procurar uma ajuda de um especialista. Eles têm mania, às vezes, de espiritualizar as coisas. Exemplo, se a pessoa está mal da saúde mental, eles querem resolver com oração, com jejum, com campanha, né? Você acredita, porque eu tenho certeza que o pastor também é um psicólogo, que trata com pessoas, trata com famílias. Você acredita que esse é realmente o caminho, orar, jejuar, que tudo isso vai passar? Primeiramente queria agradecer a Etienne, que está aqui, né? E o Felipe, vocês são muito bem-vindos nessa noite, tá? Para a gente entendermos, vamos entender o seguinte. Primeiramente, todos nós já nascemos com o intuito de termos alguém do nosso lado. Desde o início da criação, Deus coloca alguém ao lado de Adão porque precisava de alguém com quem se compartilhar, alguém com quem se dialogar, alguém com quem falar, esse companheirismo. E esse companheirismo no qual nós crescemos com esse comportamento, né? Muitas vezes cada família tem um comportamento diferente, cada pessoa tem um comportamento diferente. E a gente percebe que desde o início da criação tem essa necessidade de se desprender. E quando a gente se desprende, a gente torna-se uma pessoa melhor, uma pessoa livre, mais
que a palavra certa mesmo seria livre, porque ela se liberta de algo que tem aprisionado ela, né? No nosso decorrer em relação à pessoa de Elias, para mim é o melhor profeta, né? Todos são especiais, mas o que eu mais admiro é a pessoa de Elias. Então, quando eu fiquei sabendo que você tinha escolhido essa palavra, para mim é um profeta que eu me identifico muito, porque eu sou muito admirador dele. E a gente percebe, estudando a palavra de Deus, que Elias era um cara muito determinado. Por quê? Porque ele acreditava na crença, ele acreditava nas suas convicções, e ele acreditava no Deus que ele servia. Tanto é que ele ia lá e para o homem falar: ó, não vai chover até que a minha palavra não cesse mais. A palavra dele não cessou enquanto ele foi lá e deu a segunda ordem, de acordo com o Espírito Santo. Não mudou aquilo. Então ele tinha certas convicções. Mas nas suas convicções, na sua trajetória, na sua vida, todos nós temos as convicções de família, convicções de pai com filhos, a forma de criar, a forma de lidar, a forma de conduzir. E as convicções também de crença. Temos todos nós. Então cada um tem sua opinião. E tanto é que nós vivemos num país democrático, onde as opiniões e as divergências, até religiosas, são adversas. E a gente tem isso aí. O que eu quero falar com isso? Mas em todo meio, seja político, seja religioso, ou seja comportamental em relação à família e sociedade, todos nós temos os nossos sentimentos. E Elias, ele não foi diferente, porque um homem que enfrenta os profetas, faz fogo cair do céu, consumir ali todo o holocausto, depois sai ali, o povo vai lá prender ele fala assim: eu sou homem de Deus que desça fogo e mata 50 e mata todo mundo. Era um homem que tinha convicção e tinha o auxílio de Deus ali. Mas de repente uma mulher simplesmente fala para ele: olha, eu vou te matar. Quem era aquela mulher perto dos generais que correram atrás dele? Quem é o meu problema em relação a tantas lutas que eu já enfrentei? Qual é a minha dificuldade que eu tenho em relação a quantas coisas que eu já passei? Talvez o meu problema, que é pequeno, para mim isso aí não era nada, essa mulher, mas para ele, ele disse, se tornou uma barreira, se tornou algo muito grande, que ele tem que ter um auxílio espiritual. Por isso que a gente não pode colocar tudo psicanálise, porque o auxílio espiritual, ele faz parte da sociedade. E tanto é que nós procuramos uma religião, porque o próprio Deus, ele entra em situações, ele muda. Então nós não podemos colocar que tudo seja psicanálise, tudo seja psicólogo, tudo seja isso, porque o nosso Deus, ele tem capacidade de mudar. E eu acredito na libertação, eu acredito na cura, eu acredito, no perdoar de Deus, e as pessoas são transformadas. As pessoas são transformadas. Primeiro, porque existe um Deus amoroso. Segundo, porque eu acho que estou tomando muito tempo, né? Segundo, porque eu tenho que entender o seguinte, que através da palavra, do ensinamento, ela me produz algo na minha vida e eu sou transformado. E terceiro, eu tenho orientações de pessoas que estudaram aquela palavra e passam aquela palavra adiante. Então eu tenho pessoas a quem espelhar, a quem aconselhar. Tanto é que eu estou falando que Elias é um homem no qual o espelho dele, porque é um grande homem para mim, né? Então eu tenho ele como espelho na minha vida. Então isso tudo faz parte. Mas a gente também tem que entender que nós temos também ao nosso redor pessoas que estudaram, pessoas no qual estamos aqui juntos para trazer um assunto tão maravilhoso como esse, para nós entendermos que muitas vezes nós precisamos daquela ajuda a mais. Elias aí, no caso, teve a ajuda de Deus, mas muitas vezes nós precisamos da ajuda de pessoas individuais. Então, tudo na vida, quando é ao extremo, a gente pega, por isso que é pecado. Mas quando a gente é moderado e a gente balanceia as coisas, a gente pode andar a religião
e a ciência juntos. É o significado da palavra bendita, da palavra oração, né? Que é orar e ter ação. Mas com certeza nós temos falado isso aqui, né, pastor Luciano? Que o primeiro pilar, o primeiro ponto de partida é Deus. Né? Deus, depois a gente procura outros auxílios. Com certeza. Irmã Etienne, você acredita que quando a pessoa entende, ela precisa entender o que é espiritual e o que é físico, né? O que é físico e o que é espiritual? Por exemplo, quando nós estamos sentindo uma dor, nós procuramos um médico. Mas e quando a dor é da mente? Né? Nós não precisamos quebrar essa barreira e ir atrás da saúde mental também? Você como psicólogo, como que você enxerga isso? Ou como que as pessoas chegam até você? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que todo pensamento, ele atrai. Então, todo pensamento atrai um comportamento e uma ação. Em segundo lugar, é muito bom que a gente venha separar a espiritualidade também quando você necessita de um auxílio mental. Não é porque você é maluco, como se diz por aí, ou é porque você tem algum problema, algum transtorno. Não. Às vezes você precisa só organizar algumas fases da sua vida, algum contexto da sua vida, que você necessita que um outro de fora tenha uma visão diferente da sua. Muita gente jejua, ora, muita gente está corretamente com Deus, tem uma intimidade com Deus, só que ela não vê resultado. Então, por quê? Então, as pessoas geralmente chegam em mim, geralmente quando as pessoas têm uma crença religiosa, elas chegam falando dessa forma. O que eu pergunto para ela? Qual o seu maior medo? Hoje em dia as pessoas estão sendo bloqueadas pelo medo. E o medo, ele sempre é gerado por algo externo. Sempre por algo externo. Então aí a gente vai aprofundando, até que a gente percebe que aquela pessoa, não é que ela não tenha fé, não é que ela não acredita em Deus, mas ela não acredita mais em si mesma. Então ela não tem mais essa credibilidade, né, na própria pessoa dela. Então isso trava ela de agir em todos os sentidos, em todas as áreas da vida dela. Ela fica travada, então ela não consegue se mover por causa do medo. Esse é o primeiro bloqueio que o ser humano ele tem desde quando ele nasce. Por isso que eu acho que quando nós nascemos a gente já nasce chorando, né? Por medo. O medo. Em relação a isso, Felipe, aí vem a seguinte pergunta: em que momento, ou que sinais que identificam o momento certo para eu buscar essa ajuda, buscar um especialista? Assim, é interessante a gente falar de psicólogos, né? Porque, como nós estamos falando aqui entre cristãos, né? Entre servos de Deus, há sim um preconceito grande em relação à psicologia e à espiritualidade, né? Então, assim, muitas das vezes a gente pensa que quem procura psicólogo é doido, né? Quem procura psicólogo é doido. Isso é um conceito comum que se tem aí, que é totalmente errado. Que é um conceito totalmente errado. O momento ideal que eu vejo assim, para a pessoa procurar é no momento em que ela começa a respirar. Como assim? O trabalho do psicólogo ele é um trabalho de investigação, ele é um trabalho de investigação, um trabalho de investigação. Então, muitas pessoas, como você falou, muitas pessoas vivem muito bem, têm uma vida diária de oração, uma vida de jejum, uma vida de entrega. São pessoas que experimentam o agir do Espírito Santo na própria vida. São pessoas que têm o caráter de Cristo manifesto em si. Só que às vezes, como o profeta Elias mesmo sofreu, às vezes há dores existenciais que são necessárias ser tratadas ali, porque, querendo ou não, nós somos uma geração recaída. Quando o nosso primeiro pai Adão pecou no Éden, infelizmente essa natureza pecaminosa veio de geração em geração, deteriorando o caráter humano. Né? Então nós percebemos que com o passar do tempo, o ser humano acaba que ele fica cada vez pior. E por essa natureza humana estar em nós, há pontos que acontecem dentro da nossa própria mente que nos sabotam. Crenças limitantes, pensamentos sabotadores. Nós, como
cristãos, nós deveríamos ser o povo mais próspero da terra. Nós, como cristãos, deveríamos ser o povo que, e quando eu falo de prosperidade, não é simplesmente prosperidade financeira, mas prosperidade em ambos os pontos, em todos os sentidos, mas se nós entendêssemos a nossa identidade, como diz o Evangelho, que nós somos feitos a imagem e semelhança de um Deus Altíssimo, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se nós entendêssemos isso de fato, eu acredito que Jesus até já teria voltado. Então, assim, por que isso não acontece? Porque nós, infelizmente, vamos nos deteriorando ao longo do tempo. O nosso processo de vida machuca. Nosso primeiro trauma é quando a gente nasce. Está num lugar quentinho, gostosinho, ali, sossegado, o médico te arranca de maneira muito bruta, você vai numa sala fria, aquela luz no seu olho, aquela coisa toda. Então, assim, esse é o primeiro trauma do ser humano. E com a vida, ele vai passando por diversos traumas. Então, assim, a busca por um profissional, eu acredito que ela é quando o ser humano entende, quando a pessoa entende, que ela precisa se aprimorar. Desculpa, só para aproveitar esse gancho seu, falando de traumas, eu acredito que deve ser um trauma muito grande para a pessoa que está em constante oração, em jejum, na casa de Deus, e esse vazio não passa. Né? E as pessoas que estão em volta dela, elas ficam acusando, julgando, de certo é ter pecado, não quer mais servir a Deus, não quer estar aqui, mas eu acredito que é uma luta interna muito grande, né? E esse trauma, essa frustração, conduz ela cada vez mais para o abismo. Seria isso mesmo? Com certeza. A gente percebe esses grandes homens de Deus, como Davi, Jó, é um exemplo claro disso. O homem era íntegro, tinha um coração puro, temente a Deus, se desviava do mal. Esses elogios são feitos da própria boca de Deus. Né? E um homem que perdeu tudo, e que se encontrou numa situação de total declínio ali. Né? Mas o diferencial de Jó é que ele tinha a Deus. Né? Então, assim, pessoas que são totalmente entregues ao Senhor também sofrem. Isso é uma herança que nós herdamos do ego, infelizmente, levaremos até ter esse ponto glorificado. Deixa eu entender. Então, essa questão de trauma seria algo que nós encontramos nas nossas vidas, que muitas vezes vem em conta aquilo que nós pensamos, ou alguma coisa que a gente faz, ou poderá fazer, que acaba se ou decepcionando, ou se decepcionado, isso seria um trauma? Trauma é tudo aquilo que te limita ao longo do tempo, que limita o seu potencial. Vou resumir. Vamos supor que Deus escreveu uma tua história e Ele colocou na tua história assim que você seria uma suposição. Você seria o presidente da República. Mas com o passar do tempo, na sua infância, muitas vezes o seu pai foi muito duro, você não podia conversar enquanto estivesse adulto conversando, você era aquilo, você usou palavras duras, porque você é isso, você é aquilo, você é isso. E aquilo foi gerando traumas, que aquilo que limitou o teu propósito. Você tinha um propósito, Deus escreveu você para ser presidente da República. Mas, com aquelas vivências ali, você foi falando assim, e foi pegando aquelas palavras que você ouviu do seu pai, e falando, poxa, realmente eu não sou ninguém. Eu sou isso, eu quero falar mesmo, realmente eu não sou capaz. Eu sou assim, isso barra o propósito de Deus. Isso barra o nosso propósito de seres humanos. Então, assim, trauma é tudo aquilo que limita o seu potencial e limita o propósito de Deus na tua vida. Isso é um trauma. E a questão de pecados? Como que a gente vai encarar isso aí nas nossas vidas? Por exemplo, qual que é o limite do pecado? O pecado ele é caracterizado pecado quando eu tenho consciência de que ele se tornou na minha vida. Eu dou sempre esse exemplo na igreja, por exemplo. Eu sei que vou lá, pego meu veículo e aí, de repente, eu passo no sinal ali vermelho. Eu vou ser penalizado porque eu passei pelo guarda. Mas consciente, eu sei que aquilo é errado passar no sinal vermelho. Então, aquilo ali se caracterizou o pecado, porque eu fiquei sabendo e eu sou consciente daquilo. E sujeito à penalidade. Né? E o pecado em si, por isso que cada pessoa age diferente em relação a Deus, em relação ao pecado. Esse pecado, ele causa trauma na vida do ser humano
E quando ele consegue se libertar como Deus, recebendo o perdão, ele se caracteriza ali e se liberta daquilo. Até que ponto o pecado ele pode trazer esse trauma na minha vida que eu não possa me libertar dele? Porque aí chega a seguinte questão que nós estamos fazendo aqui: com quem conversar quando não tem com quem falar, quando eu não tenho com quem conversar? Porque aquilo se tornou um trauma tão grande na minha vida que eu não consigo me desprender. Nem, eu estou falando espiritualmente, porque assim, na espiritualidade eu tenho que me abrir, porque nós somos sujeitos a abrir, ou seja, com alguém, um irmão que a gente tem confiança, ou seja, com um pastor, ou seja, com alguém do nosso meio, né? Que a gente sempre fala assim, dessa forma. E eu queria entender a questão de trauma e de pecado. Como se relaciona isso? Seria uma conjuntura junto? Como é que seria isso na visão dos caras? Fica à vontade. Ao meu ver, o trauma, ele é algo que você sente, vamos dizer, sentimento, né? Algo que você sente e não consegue identificar. Ele não consegue se identificar. Então, aquilo é guardado na sua alma. Já o pecado, vamos dizer, é um comportamento e você se comporta daquela forma, você não tem consciência daquilo, mas quando você se dá conta daquilo, aí você vai fazer o quê? Transformar, mudar a sua mente, automaticamente você muda o seu comportamento. Então, para mim, o pecado, como diz a palavra de Deus, né, é a transgressão da lei. Então, é a lei do princípio que você entenda, da forma que você entende. Eu não posso voltar. Então, a partir do momento que eu entendo que eu não posso, eu vou lá e volto, mas não tenho consciência daquilo que é um pecado. Então, não vai me gerar um trauma, aquilo para mim é normal. Mas a partir do momento que eu tenho a consciência daquilo, aí sim se torna um pecado, não um trauma, um pecado. Então, a gente não tem consciência do que realmente é um trauma, quando ele é gerado, né, quando ele é enraizado na alma da gente. E é interessante também, é que assim, o pecado em si, no momento em que você adquire consciência dele, se ele for feito, porque cada pecado tem sua consequência, né, nós sabemos. Se não é uma consequência material, é uma consciência espiritual. Há uma consequência entre eu matar uma pessoa, né, e eu mentir. Obviamente, ambas são pecados de maneira igual perante Deus, desagradou de igual modo. Só que a consciência terrena de eu mentir e de eu matar é totalmente diferente. Então, pode gerar um trauma o pecado? Pode. O pecado pode gerar um trauma. É isso que eu queria. Na questão é essa, eu entendi a resposta, mas assim, para mim, porque o meu pecado, muitas vezes se torna tão traumático na minha vida que eu não consigo nem me libertar depois e nem me abrir. Aí eu quero entender o que é trauma, o que é pecado, para mim saber quando é que eu chego na minha sociedade, para mim me abrir, ou quando eu preciso de procurar um psicólogo. Para mim, muitas vezes, aquilo talvez não foi até antes de eu aceitar Jesus, porque eu falo que quando você aceita Jesus, tudo foi jogado no mar do esquecimento. Mas tudo bem, mas eu não aceito aquela palavra. E eu preciso de me libertar daquilo. E muitas vezes a gente percebe no decorrer, como nos dias a gente consulta muitas pessoas, porque a gente acaba consultando, conversando, dialogando e orientando várias pessoas, e percebe que o pecado tem se tornado muitos traumas no passado e a pessoa não consegue se libertar. Eu quero identificar o processo de passar para o psicólogo da pessoa. E eu entendi assim, dessa forma, foi muito bem colocado, gente, se colocou Etienne, né? Etienne, foi muito bem colocada, e do jeito que o Felipe colocou também, porque eu preciso de entender a que ponto eu tenho que passar uma pessoa para um trabalho mais profissional. Ela não consegue aceitar porque ela não consegue se perdoar, e nem tampouco perdoar o outro. E ela carrega aquela cruz pelo resto da sua vida. É um tipo de sentimento de culpa. Sentimento de culpa. A pessoa não tem sentimento de culpa nessa vida. O pastor Augustino falou algo interessante agora, sabe, Etienne? Por exemplo, a pessoa identifica que ela tem um problema, que ela precisa de ajuda.
Mas a pergunta é: quem procurar? Um psicólogo ou um psiquiatra? Porque tem pessoas que associam, acham que é a mesma coisa, e tem diferença. Fala para nós qual a diferença dos dois, para essa pessoa que está nos assistindo, para entender se ela precisa de ajuda, quem é o especialista correto que ela deve procurar. Ok, eu vou resumir, né? Um psiquiatra, ele passa medicação. Um psicólogo, ele te dá atenção. Então, quando você perceber que você precisa de ajuda, procure um psicólogo. Porque não tem necessidade de você ingerir algo tóxico dentro de você, sempre que você tem uma cura existente. Hoje nós temos essa cura. Então, o psiquiatra é a medicação e o psicólogo, ele é o aconchego, ele é a atenção. Você tem uma ferradinha dos psiquiatras, né? É porque assim, a gente também fala que por que a gente aconselha um psicólogo antes? Porque autoestima, saúde mental e bem-estar não se encontram na cabeça. O psicólogo é o especialista homeopata. Pequenas doses, vamos devagar, você vai chegar na coisa, seria isso. Claro que tem pessoas que precisam, né, de medicações. E aí tem psiquiatras ótimos, né? Mas se você quer mais afeto, vem pra gente. Às vezes, uma conversa, a pessoa colocar para fora é o melhor remédio, seria isso? E assim, para a pessoa, ela vai entender o nosso trabalho como uma conversa. Todo paciente entende que o psicólogo está só conversando com ele. Só que no fundo, o trabalho que nós estamos fazendo é muito mais profundo que isso, né? Então, assim, é uma conversa com a pessoa, mas na verdade existem uma série de bloqueios e travas mentais ali que o psicólogo, um cubo mágico, o psicólogo está montando ali, né? Com o paciente. Então, realmente é necessário que o paciente tenha essa resolução com você. Uma coisa muito importante, né? Nós também não somos aconselhadores, não. Nós vamos ativar o seu potencial. Uma coisa que eu quero que vocês coloquem na veia. Quando Deus, Ele soprou dentro de você o Espírito, Ele soprou o poder. Então, nós, como seres humanos, nós esquecemos que o que Jesus tinha que fazer por nós, Ele já fez. Ele derramou o sangue lá na cruz e Ele falou: está consumado. Agora, filho, vá para frente, olha além da cruz e anda. Só que aí o mundo, os ruídos do mundo, como a gente é criado, as nossas crenças, eles nos travam, nos bloqueiam. E aí a gente esquece desse poder que já está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro, então você pode agir. Só que nós temos dificuldade de ressignificar as coisas boas. E temos a facilidade o tempo inteiro de ficar buscando as coisas negativas da nossa vida. E isso se torna uma patologia. Fica ali na culpa, fica nos traumas passados. A gente tem essa tendência, né? Tem mais as coisas ruins que as coisas boas. Pastor Luciano, voltando a falar a respeito de Elias, como você disse, também para mim é um homem ímpar, sabe? Um grande profeta que a Bíblia nos revela. E por ele ter tido esse relacionamento tão íntimo com Deus, nos leva a pensar: qualquer pessoa então pode ter pastores, líderes que estão na frente de grandes trabalhos, também passam por isso, né? Porque eu, como pastor, muitas vezes eu me sinto na obrigação de chegar aqui e dar um alimento, mas nem sempre a gente está bem, mas a gente tem que ser forte. Que experiência que você tem em relação a isso? Pastor Júlio, a gente, inclusive eu estava até comentando antes de iniciar a live aqui, que a gente teve um congresso não, na verdade foi um simpósio de pastores, no qual o tema era o cuidador que necessita de cuidado. Por que esse tema? Porque ultimamente a gente, com o passar do tempo, no começo sempre a gente é super homem. Aí, mas com o passar do tempo, a gente vai deixando, não é que a gente vai deixando Deus, mas a gente vai deixando pessoas influenciarem o nosso cotidiano e a nossa vida e a nossa relação com
Deus. E com esse passar do tempo e essas coisas acontecendo assim, a gente começa a repensar a nossa vida, repensar os nossos passos e repensar até as pessoas com qual nós lidamos. Por exemplo, imagina uma situação no qual um pastor, dá um exemplo que ele pega e conversa com uma membro da sua igreja, no qual ela vai e trai o esposo, vamos supor, ou o marido trai a esposa, qualquer um dos dois. E chega na seguinte questão, da seguinte forma, que ela não quer mais ali, você passa uma disciplina, passa um trabalho a ser firmado em relação àquela pessoa, no qual ela é perdoada pelo pecado, mas tem uma disciplina em relação à igreja, em relação à casa de Deus e às organizações sociais da igreja, certo? Mas aí, ela passa aquele período, ou chega a passar aquele período e resolve só simplesmente sair da igreja. Porque hoje, nas igrejas, eles estão muito assim, estão chegando de qualquer forma, sem carta, de qualquer maneira, e a situação dela fica por resolver. Eu não gostei mais do que o pastor falou e eu vou sair da igreja. E chega lá, estão recebendo de qualquer forma. E no meio da própria sociedade em relação à igreja em si, as pessoas querem que você justifique a saída daquele membro. E muitas vezes você tem que ficar calado, porque você não pode expor. Eu acredito que na área profissional, o que o paciente revela ou comunica com vocês fica em relação a vocês. E na área pastoral tem que ser da mesma forma. O que nossos membros nos procuram e conversam com a gente fica entre nós. Muitas vezes minha esposa nem participa, tem outras coisas que ela participa, mas tem coisas que ela nem fica sabendo. Coisa foi o assunto pastoral e acabou. O assunto foi resolvido, a questão foi cessada. Ou muitas vezes a pessoa, com resistência, tem que passar para os vice-pastores, ou até para o corpo de obreiro. Depende de cada caso, cada questão é uma questão, e depende muito da particularidade de cada pessoa. Inclusive, hoje, nós somos até sujeitos a penalidades. Se alguma coisa sair, alguma conversa sair, a gente é sujeito a pagar multas e multas pesadas em relação ao nosso atual profissionalismo. Nós somos sujeitos a isso por defamação em relação à vida das pessoas. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, quando você fica assim, você fala, poxa, se eu pudesse falar, a pessoa não fala e você fica naquele sentimento. É um sentimento que pode causar muitas vezes depressão, porque ele é julgado sem poder se defender, e ele tem que aguentar aquilo porque quer. Agora imagine isso aí durante 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Estou falando uma situação, mas são muitas situações que são levantadas no meio da igreja, de obreiros que não respeitam, de pessoas que querem, sei lá, ser colocadas no seu lugar, né? Porque no seu lugar quem coloca e tira é só Deus. Você sabe disso, mas muitas vezes são levantados calúnias, até coisas irreais em relação a isso. E aquilo vai causando sentimentos e traumas em relação. Então, por isso que a gente vê muito nos nossos meios, pessoas ficando assim, porque com quem falar quando você não tem com quem conversar? E isso acontece no nosso cotidiano. Fala assim, não, eu só tenho que falar para Deus. Mas em que questão eu só tenho que falar para Deus? Porque muitas vezes eu preciso de me libertar, eu preciso de falar. Essa necessidade é do ser humano de se comunicar, de falar. E quando ele entrega essa necessidade e se guarda para si, ele começa a exteriorar essa necessidade de outras formas. E de que formas? Passa a ser agressivo, ou dentro de casa ou com a família. Passa a ser incompassivo com as pessoas, de acordo com as necessidades. Ou ele passa simplesmente a não ligar para as pessoas. Cada um tem um processo diferente, e cada um se expõe diferente. Então, a necessidade dos líderes, como pastores, como obreiros da casa do Senhor, eles têm que ter essa necessidade de diálogo. Eu acredito que para pastores deve ter assim, momentos tão difíceis,
Porque ele também tem uma vida, ele tem uma família, ele tem um casamento, ele tem filhos, né? E aquela preocupação de ser o espelho, de mostrar que a vida dele, pelo menos, chega próximo da perfeição, né? E assim, Ele tem que ser. um dos momentos difíceis que eu achei quando eu pastoreei é que nem sempre você está bem, mas você tem que chegar aqui na frente e dar uma palavra de ânimo. Mas lá no seu interior você está estourado. Aí você fala: meu Deus, como que eu estou pregando esse negócio? A gente sabe que é pela graça do Senhor, mas a gente sabe que também é uma guerra interior muito grande, porque nós temos a obrigação de levar uma palavra de vamos vencer, mas contrapartida você está destruído no chão, né? E isso é um trauma para muitos pastores, muitos líderes, né? Quero deixar à vontade vocês dois, para vocês explicarem melhor para nós o que seria depressão, ansiedade e tristeza. Porque tem pessoas que estão passando um momento de tristeza e acham que é depressão. Eu sempre comento com a minha esposa, eu falo: olha, se me perguntarem, você é um homem feliz? Sim, eu sou um homem feliz. Eu tenho momentos de tristeza. Não são esses momentos de tristeza que me vai fazer uma pessoa feliz ou infeliz, porque o momento passa. E eu tenho uma constante vida feliz, mas nem todos conseguem chegar a isso. Então eu gostaria que vocês explicassem melhor para nós a diferença entre depressão, ansiedade e tristeza. É interessante isso, porque as pessoas realmente tendem a confundir bastante. Primeiro que, uma coisa que você bem falou, pastor, é que assim, ser feliz e ser alegre tem diferença, né? Como ser triste e ser depressivo tem diferença. Infelizmente, a depressão é uma doença que ela tem acometido muitas pessoas, tanto a depressão quanto a ansiedade, até o estresse também. E o que é a depressão em si? E por que ela é diferente de tristeza? A depressão é uma falta de vontade, ela é uma falta de desejo, ela é uma falta de energia, ela é uma falta de querer viver, de fato. Não que o depressivo ele queira tirar a vida, mas muitos querem, mas não todos. Mas a depressão é aquela vontade de não mais viver, de ficar no modo avião, mas isso seria momentâneo ou seria constante? A depressão ela é momentânea, ela é de níveis. Se você não trata a depressão, ela vai se agravando cada vez mais. Por quê? Porque o depressivo ele vai ficar isolado. Ele fica isolado. O triste não. O triste é momentâneo. Aconteceu alguma coisa na sua vida, um fato, que te marcou negativamente. Nós vamos ficar tristes. Não tem jeito. Só que nós sabemos que tem um motivo para a tristeza. Algo no mundo externo nos levou à tristeza, diferente da depressão. A depressão já é uma tristeza, muitas vezes até mesmo sem causa. Muitas pessoas explicam a depressão pelo viés hormonal, né, de alguns hormônios, algumas substâncias cerebrais que estão em desalinhamento ali, né? Mas a diferença básica entre os dois é isso. A tristeza, ela é momentânea, geralmente passa bem mais rápido, um momento mais curto, e ela tem um motivo externo para acontecer. A depressão geralmente não vem de motivo, e ela se perdura por mais tempo se a pessoa não procurar um atendimento espiritual, um atendimento psicológico. E tem uma lição a fazer que até comentei com a tristeza antes de casa, nós estávamos lendo o material. E hoje em dia virou moda por muitas pessoas falar de depressão. Às vezes a pessoa não tem depressão. Eu mesmo já atendi pacientes assim, adolescentes que chegavam no consultório e na primeira sessão o paciente estava roxinho e eu estou com depressão, e aquilo, e minha família faz isso. Ok. Mas nas outras sessões, durante vários meses, era uma pessoa alegre, era uma pessoa feliz, era uma pessoa que fazia as coisas muito bem. Então assim, por que disso? Muita da depressão, ela parte de um bloqueio que nós temos e que ele anda e caminha pelo viés do vitimismo. Tem muitas pessoas que querem a atenção para si, têm a necessidade de ser cuidadas, tem um bloqueio que chama necessidade de aprovação. Isso é uma das piores tragédias que
querer a aprovação do outro. Então, essa pessoa, na busca por aprovação das pessoas, na busca por esse cuidado, na busca por esse olhar, eu olho para mim, estou aqui. Ele fala que é depressão. Muitos chegam a se mutilar, a se cortar, né, falando que é um estado de depressão, quando, na verdade, é simplesmente a necessidade de que olhem para ele, né, que deem atenção para ele. Então, tem essas diferenças com essa ressalva. Né? E o vitimismo é uma outra vertente perigosa, né? Porque pessoas que querem chamar a atenção, elas são capazes de fazer loucuras, né? Com loucuras imagináveis. E fala para nós um pouquinho, Tia, a respeito da ansiedade, né? Nós estamos vivendo aí um momento de pandemia, de isolamento social. Hoje, né, mais pessoas estão nas ruas, mas até poucos dias atrás nós ficamos presos dentro de casa, preocupados, pessoas tiveram crise de ansiedade. A gente sabe assim que tem pessoas que sentem coisas horríveis, sensação que vai literalmente morrer. Gostaria que você falasse melhor para nós o que seria essa ansiedade, o que ela provoca, o que pode levar uma pessoa com isso. Bom, a ansiedade geralmente, né, é uma pessoa que ela está presa no futuro. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, tem pessoas e pessoas. Então, tem pessoas que ela gosta mais de estar perto, de sociabilizar, de abraçar, de conversar, de se olhar. Então, isso ela vai trazer um certo sentimento para ela de desespero, de agonia, de aflição. E ela começa a ter pensamentos negativos. E os pensamentos podem fluir dessa forma. Eu posso morrer a qualquer momento, eu estou aqui sozinha, não tem ninguém comigo, com quem que eu posso conversar, onde eu posso ir se eu não posso sair. São pensamentos que a pessoa tem que atrai esse tipo de comportamento, de ações da pessoa. Então, geralmente, resumindo, a ansiedade, a pessoa fica mais presa no futuro e esquece praticamente de viver o presente, que é aquilo que Deus nos dá, né? Que é o dia de agora. Então, praticamente é isso. É um medo do futuro inexistente ainda. E é interessante que minha princesa bem disse, muito bem colocado, que a pessoa fica tão presa ao futuro, que o senhor falou que esse período de quarentena nos trouxe essa ansiedade, né? Mas a pessoa fica tão presa no futuro que ela não consegue viver o presente. Então ela não consegue aproveitar a oportunidade de estar dentro de casa fazendo algo novo. Às vezes algo que ela nunca teve a oportunidade de fazer. Se ela saísse do futuro, saísse dessa ansiedade, realmente é um sentimento apavorante, é um sentimento de desespero. Muitas pessoas até têm tremor, sempre tem ataque cardíaco, palpitação, sudorese. É algo horrível, dá pânico, né? Então assim, se ela se desligasse do futuro, do que vai acontecer, e focasse no que está acontecendo hoje, e a oportunidade que Deus está dando para cada um das suas próprias casas progredirem espiritualmente, progredirem mentalmente, estudarem coisas novas, reformularem a vida. Essas pessoas serão muito mais felizes se aproveitarem dessa oportunidade. E que hora que entra o lado espiritual aí, no caso que nós como cristãos nós acreditamos que Satanás ele opera no meio do povo e da sociedade. E essas falas, esses pensamentos, a gente atribui muitas vezes que Satanás ele atua na minha brecha da minha tristeza, ele entra e possa proporcionar algumas atitudes para me proporcionar aquilo. Que momento que eu possa distinguir a ação de Satanás e minhas ações? Tem algum paralelo, alguma forma de entender isso na psicanálise ou na psicologia? Tem. A gente geralmente tem 3 vozes que falam na nossa cabeça. 3 vozes. Uma é a voz do nosso Pai, de Deus. Outra é a voz de Satanás. E a outra é a voz da nossa própria consciência ao nosso respeito. Então, assim, quanto mais próximo nós chegamos de Deus, mais fácil é reconhecer a voz dele. E a gente sabe, quando é a voz de Deus, geralmente é algo que a gente não quer fazer, e é algo que a gente não quer fazer, e é algo que vai proporcionar bem, tanto a nós, a nossa família, e a outra pessoa. Essa com certeza é a voz de Deus. A voz da nossa consciência de Satanás, geralmente eu costumo falar que elas têm algumas nuances parecidas. Porque, de fato, nós não podemos ignorar
ele é real para nós hoje. E ele acontece dentro mesmo da nossa própria cabeça. Então, muitas pessoas até confundem. Acham que é tudo psicológico, como nós sabemos que há também causas espirituais. Por exemplo, eu já vi casos, quando eu estagiei no hospital psiquiátrico, de pessoas que viam demônios e ouviam coisas. E assim, obviamente, a gente que é espiritual, nós vemos que havia uma força maligna dentro daquela pessoa. Só que você, como da ética do profissionalismo, você não pode, com a autoridade cristã que você tem, colocar na cabeça daquela pessoa e pensar aquele espírito maligno. Mas nós sabemos que existe sim a Satanás agindo, existe a mão de Satanás em muitas coisas, em muitas vezes. Acredito que existe a mão de Satanás em tudo que é mal no mundo, né, de fato. Só que também não podemos ser oposto. Tudo é Satanás. Né? Então, eu acredito que para fazer essa diferenciação, nós temos que utilizar o bom senso, utilizar da capacidade cristã que nós temos de identificar o mundo espiritual, ter essa sensibilidade espiritual, que eu acredito que isso só se consegue com jejum, oração, busca a Deus. Né? Então, tem que fazer essa diferenciação de saber quando é de Deus, quando é de Satanás e quando é simplesmente nossa própria consciência, nós mesmos agindo por nós mesmos. Porque quando Deus não vai mandar a gente fazer uma coisa errada. Não É tem verdade. jeito. Eu tenho uma pessoa que estava próxima de mim alguns anos atrás, que ela estava passando por um momento difícil financeiro, profissional, e que levaram ela num lugar aí psiquiátrico, em Goiânia, e chegando lá, ela ouviu uma voz que disse assim: chuta essa porta e quebra ela. Ele chutou e já ficou lá dentro mesmo, entendeu? Então Deus não vai falar para você quebrar alguma coisa, né? Eu acredito que aquela voz que é nossa mesmo, da nossa consciência, é quando ela te dá o poder de escolha. Eu vou por esse caminho ou eu vou por esse? Então a voz de Deus é sempre certo. Acho que as pessoas precisam definir melhor sobre isso, né? Acho que quando Caim ali mata Abel, fica bem claro, né? Sim. Falou: ó, eis que o pecado está à porta, mas cumpra você dominar o pecado. Se você não quiser dominar, você vai pecar. E vai fazer pela sua própria atitude, pela sua própria vontade, e não tirando qualquer vínculo ali de Satanás. Outra forma que nós vemos Satanás é quando ele pega e mostra para Jesus tudo, o mundo inteiro. Ele fala para mim: ó, é tudo eu te entrego. Mas ele faz uma proposta, e muitas vezes nós temos propostas na nossa vida que nós sabemos que é contra aquilo que nós vivemos dentro da religião, dentro da igreja, e que é errado, e eu vou lá e faço de acordo com o meu querer e a minha vontade. Ou sou proposta colocada por Satanás e eu vou e aceito de mão beijada. Eu tenho esse direito de escolha. Etienne, nós sabemos que nós estamos vivendo aí um momento de fantasia que o que nos leva a isso, por exemplo, são as redes sociais, né? As pessoas estão postando um momento que não é verdade, ou muitas vezes não é verdade, né? Elas estão postando uma viagem que foi feita há 10 anos atrás, como se tivesse acontecido agora, nesse momento. E as pessoas que estão assistindo isso, vendo as redes sociais, assistindo filmes demais, novelas, tem muitas pessoas que acabam embarcando nessa fantasia. Então eu gostaria de entender o que leva a pessoa, por exemplo, a ter depressão, crise de ansiedade. Seria a frustração de não ter o que o outro tem, ou que parece que tem? O que você acha que leva essa pessoa a isso? Olha, eu vou dizer que seja um vazio existencial do lado do profissionalismo e a sua falta de identidade do lado espiritual. Quando a gente sabe qual é a nossa identidade, que é amigo, herdeira, filho, sabe, de Deus, amado, aquilo ali não te tira o foco. Então você vai ter aquela visão, você pode até admirar, mas você sabe a sua identidade. Agora, quando você tem um vazio existencial, onde você não se encontra em lugar nenhum, onde você não é reconhecido em nenhum lugar, não como reconhecimento de artista ou coisa parecida, mas o reconhecimento da pessoa que você é realmente. Aquilo te gera sentimentos, comportamentos que não condiz com o que você é naquele momento. Eu costumo dizer que as pessoas estão
sempre mais verde que a nossa, mas quando você começa a participar dos bastidores da vida do vizinho, você vai ver que a vida dele não é tão fácil quanto você imaginava, né? Eu, por exemplo, conheço e já vi várias pessoas que eles parecem que vivem uma vida de luxo, mas quando você começa a conviver, você percebe que aquele dinheiro dele é um dinheiro rotativo, que não é dele. Ele só está girando e está tirando proveito o empréstimo por um momento, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar mais atento. E outra, se a pessoa também tem, porque ela mereceu, tem um caminho que levou ela lá. E às vezes nós não queremos pagar o preço desse caminho, né? Você tem que merece, né? Põe a mão na barriga e você vai ter a barriga que você merece. Então, assim, hoje em dia as pessoas estão muito egoístas, né? Elas querem que é do outro, mas não querem se esforçar para ter aquilo. Ou então para ter até mais. E geralmente as pessoas nem têm riquezas, aliás, desculpa, e nem demonstram que têm riquezas. Né? E a maior riqueza que nós temos está ali, ó, na palavra, a partir do momento que você pratica. Você pode chegar onde você quiser. E pode, gente, e pode. Você pode ter o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. E você pode chegar aonde você quiser. Basta transformar a sua mente. Transforme a sua mente. Porque lá não diz transforma do vizinho, a do pastor, a do teu amigo, do teu marido, do teu filho. Lá a palavra de Deus diz transformar a vossa mente. E a gente pega tudo que está no jornal e injeta em nós como se fosse na veia, mas o que é a verdade a gente não costuma utilizar. Lê como se fosse um livro qualquer, coloca no canto e continua o movimento da vida, deixando tudo que é externo te fluir. E é isso que geralmente, né, costuma vir as patologias também. E eu acredito que a maior riqueza nós temos, né? Que é a vida e a saúde. Quantos dariam fortunas para ter saúde e não conseguem, né? Steve Jobs é um desses casos, né? Eu fico imaginando que o nosso passo de alcance do sucesso está em relação à minha consciência do que eu sou. Eu tenho que muitas vezes, por exemplo, eu chego muitas vezes aqui e eu percebo que a pessoa paga aluguel, tem um carro, tem uma moto e é feliz. Você chega na casa deles, eles são felizes, eles fazem a comidinha dele, ganham R$1.500, R$2.000 e estão tranquilos, porque eles têm consciência da sua realidade, né? E com objetivos futuros, mas sem colocar como julgo na sua vida. E outros têm tantas casas, têm carro, têm tudo e nunca conseguem alcançar o grau da felicidade, porque o patamar que ele colocou na vida dele está muito alto. A gente tem a tendência de realizar aquilo, mas a gente tem que entender que Deus, Ele coloca a gente para a gente entender que Ele é suficiente na nossa vida e que com Ele a gente pode alcançar qualquer coisa. Mas a gente tem que entender a nossa posição no nosso dia a dia. E muitas vezes as pessoas não compreendem isso também. E é muito importante isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Bom, o horário já não nos espera mais. Já chegou uma pergunta aqui dos nossos irmãos que estão assistindo a live. Eu quero direcionar primeiro a você, Felipe. Felipe queria falar alguma coisa. Ah, desculpa. Não, pode prosseguir. Só uma pergunta. Felipe, o que leva uma pessoa a ter dificuldade de mostrar seus sentimentos? Pode ser traumas do passado? Externamente age mais racional do que emocional, sendo que dentro seu interior emocional... Tá, não entendi a pergunta aqui. Vamos lá. O que leva uma pessoa a ter dificuldade de demonstrar seus sentimentos? Pode ser traumas do passado? Externamente ela age de uma maneira. Ela até às vezes pode pensar e querer falar uma palavra, um gesto, mas ela acaba não dando conta de expressar. Eu acredito que muitas pessoas passam por isso. Então, o que leva uma pessoa a isso? Seria realmente traumas? Essa aqui, pela formação que eu conheci de analista corporal, eu quero passar para ela. Ela pode muito mais melhor que eu falar sobre isso. Essa aqui pode não demonstrar
e acontece com a milenização. A milenização é como se você tivesse um fio e vai se formando. É desde o útero da mãe que vai acontecendo até mais ou menos os 5 anos de idade. Geralmente essas pessoas que têm dificuldade de demonstrar sentimento, ela tem um caráter chamado, pelo estudo comportamental, de esquizoide. Esse comportamento é dele, está tudo bem, é normal, não tem problema nenhum. É dele próprio ele ter dificuldade, porque quando ele estava no útero da mãe, por algum dado momento, ele foi rejeitado. Não porque a mãe quis, mas ele se sentiu, porque ele tem um mundinho dele lá dentro e tem um mundo aqui fora. A mãe levou um certo susto, e por ele sentir aquele susto, ele não quis machucar a mãe, e ele se encolheu no útero da mãe. Naquele momento ele se sente rejeitado e não gosta muito de toques. Isso é ruim? De forma alguma. Todo traço de caráter, que são 5, ele tem os seus recursos. E aí você tem que lidar e aprender quais são os seus recursos, que na terapia comportamental, no corpo, você analisando o seu corpo, você consegue ter no mapeamento. Então, assim, você não consegue devido a esse fato. Também, um ponto interessante, que assim, muitas pessoas foram impelidas pelos próprios pais. Elas foram impelidas a não falar. Elas foram impelidas a ficarem nos seus cantos. Quando a adulto está falando, você não fala. Quantas vezes nós vemos isso? A minha criação foi assim. Adulto está conversando. Se eu perguntasse para minha mãe, o que, mãe? De quem vocês estão falando? Rapaz, o negócio azedado. Né? Então, assim, muitas crianças elas são impelidas a fazer isso. E a criança ela acaba que vai ficando com esse traço. Ela não vai mais falar, porque toda vez que ela fala, ela sabe que ela não pode falar. Então, o adulto cresce com isso. Geralmente é um dos pontos, um dos bloqueios que a gente analisa e que a gente tem presente na terapia dos nossos pacientes. Rapidinho, né? Mas as pessoas que têm dificuldade de demonstrar sentimento, você tem outras formas. Você pode escrever uma carta, talvez a sua ordem de amor qualidade de vida, então você pode preparar o jantar. Então tem várias outras técnicas que você pode usar para demonstrar o seu sentimento. Não precisa ser somente um toque, um beijo, um abraço. Tem pessoas que nós percebemos que eles têm um desejo, mas não conseguem. Eu acho que tem que tentar. Né? Eu vim de uma criação mais dura, sou filho único, e eu aprendi duas coisas na vida depois que me casei com minha esposa, duas palavrinhas que eu não sabia falar, que é desculpa e eu te amo. Eu acho que você, às vezes, está passando por isso, tem que tentar. Você vai falando, vai exercitando aquela palavra, exercitando, né? Igual quando você está passando por um problema muito grande, seja ele qual for, e você correr para o espelho mais próximo e dizer para você mesmo: o melhor de Deus ainda está por vir. Acreditar no amanhã, acreditar na solução, né? E nós sabemos que a nossa boca tem poder, e a fé é isso, exercitar a fé, declarar. Eu acho que está faltando muitas pessoas começarem a declarar o amor no próximo, declarar a desculpa se errou, né? Exercitar, seria isso, exercitar. Uma técnica que eu sempre falo eu tenho alguns amigos que me perguntam sobre essa questão de eu tenho que fazer, mas não consigo. Faz a técnica do 5 a 0. O que é 5 a 0? Você conta de 5 até 0. Quando você conta de 5 até 5, 4, 3, 2, 1, você vai falar a primeira palavra. Vamos supor que eu quero muito pedir desculpas para minha pessoa. Só que eu estou relutante em soltar aquilo e tal, e eu 5 a 3, 1. Princesa, já foi. Já falei a primeira coisa. Ela fala: o que foi? Me desculpa. Então fala a primeira palavra. Solta a primeira palavra que o resto vai sair. E dentro da psicologia, da psicanálise, como que é estudado em relação ao perdão? Porque muitas vezes a pessoa, ou dentro da igreja em si, você percebe que ela está há muitos anos e ela não consegue sobressair nem na sua vida profissional, e nem sentimental, e nem relacionamento também conjugal, familiar, porque ela não tomou um trauma, pelo que eu entendi,
vários traumas, ou foi abusada quando criança e não consegue liberar perdão sobre o tio, pai, primo que fez isso, ou se não foi muito agressivamente conduzida pelos pais, que a gente percebe também que depois não consegue liberar esse perdão em relação aos pais, ou foi esquecida, gostou mais do outro. São várias situações que vocês já são acostumados a até atender no consultório de vocês. Como é que vocês tratam em relação ao perdão conduzindo o paciente? Olha, eu tenho tratado muitas pessoas que elas adoecem por falta de perdoar. O perdão, em primeiro lugar, é uma decisão. Não é um sentimento, é uma decisão. Você decide perdoar. Ninguém sente. Hoje eu estou com vontade de perdoar. Então, eu vou dar um exemplo assim que aconteceu bem rápido, né? Eu atendi uma paciente que ela veio com a queixa de que ela tinha ansiedade e que, por ela ter ansiedade, ela comia gelo. Então, ela chegava no trabalho, ela tinha que pegar, ela deixava lá a coisinha dela de gelo e comia gelo. Chegava em casa, ia para o sofá e comia gelo. E aí eu comecei a tratar a ansiedade, coloquei a alimentação, joguei todas as técnicas dela nela, não conseguimos. O que aconteceu? Eu fui investigar o passado. Eu já entrei na psicanálise, investiguei o passado dela e ela tinha muita mágoa por ex-marido. Então, o que aconteceu? Por ela não perdoar, aí gerou essa aflição, essa ansiedade nela, que ela cita como ansiedade, do qual ela descontava essa falta de perdão comendo gelo. Então, aí resumindo, tá, gente? Nós tratamos isso, eu fiz uma técnica com ela diferente e, inclusive, ela teve que preparar um jantar para o ex-marido dela, com as filhas, e pedir perdão e também se perdoar, e o marido fez a mesma coisa. Gente, hoje ela está ótima, graças a Deus. Porque o pior de você não perdoar os outros é você não perdoar a si mesmo. É pior. É Você pior. está vendo que é muito profundo, né? Não é só perdoe, não. São passos, né? Bom, o horário já está realmente estourado. Eu gostaria de fazer a última pergunta. Eu gostaria que vocês falassem para nós. E quando isso reflete? Por exemplo, a pessoa toma raiva do marido e acaba descontando no filho. Né? Eu acredito que isso acontece bastante. Porque o filho fala assim: por que meu pai, ou por que minha mãe está com raiva? Parece que ele está descontando em mim. Né? Como é que chamar isso? Pensa de refletir, acho que tem um nome. Contra-transferência. 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 Eu vou dizer assim, tá? Eu vou dar o meu exemplo. Ou até projeção também, certo? Projeta no filho a imagem do. Como eu tive ausência paterna, então eu carreguei esse tempo, muito tempo, né, da minha vida, me casei. Então, qualquer comportamento do meu marido que eu sentia que ele estava me abandonando, me rejeitando, ou então me humilhando, a minha raiva, ao invés de eu projetar nele, que já estava projetando a paternidade, eu contra-transferia para o meu filho. Então eu jogava, né, todo o meu lixo no meu filho. Então é mais ou menos isso que acontece do lado da psicologia, né? Eu não sei se a psicanálise é assim. Sim, isso já é trauma na cabeça da criança tão grande que ela vai crescer se sentindo um saco de batata, um saco de bancada. E ela vai perder o seu valor. A criança perde o seu valor. Então, um ponto que eu sempre digo para os pais: vocês fazem os seus filhos eles serem gigantes ou serem anões. Seus filhos podem ser grandes vencedores ou perdedores natos. Isso depende justamente de atitudes como essa. O pai tem que se o pai não percebe, se o pai não consegue ficar sem descontar no filho, é melhor que o pai saia de perto do filho nos momentos de raiva e se isole até conseguir elaborar aquela questão antes de falar com o filho novamente. Chegou mais uma pergunta aqui. Vamos abrir a sessão para essa pessoa. Diz assim: como aprender a perdoar? Como me liberar de uma mágoa? Você quer entender? Bom, eu vou falar com essa pessoa assim, do meu estado, né? O perdão a gente não aprende, né? Nós não conseguimos aprender o perdão, ele já está dentro de nós. Nós temos que exercer o perdão é uma decisão. Agora, para você perdoar, você
Não adianta eu falar para você, perdoe seu pai, perdoe seu ex-marido, mas por que você tem que perdoar? O que ele fez? O que mais te magoa? O que te dói quando você lembra daquela pessoa, daquele momento? E aí você tem que trabalhar esse sentimento do que realmente te machuca. E aí você pode conseguir, com certeza, perdoar todos esses passos. Porque não adianta também eu falar para você, não, vai diante dessa pessoa, peça perdão, ou então vai diante dessa pessoa e abrace e acolha essa pessoa, perdoe. Se aquilo não vem de dentro, não adianta eu falar da boca para fora, eu te perdoo, sendo que eu não perdoo de fato. Então, essa decisão de perdoar é uma decisão integral. Mas o que a pessoa tem que fazer para sair da mágoa? João Paulo Sartre, ele diz exatamente a frase assim: não importa o que a vida fez com você, o importante é o que você faz com o que a vida fez com você. Então, assim, se você passou por um momento de sofrimento muito grande, eu respondendo para essa pessoa, analise essa questão, veja quais foram as coisas boas que você conseguiu tirar dessa situação, porque tem sim coisas boas que nós conseguimos tirar da tragédia, nós conseguimos. Tire coisas boas e viva em prol dessas coisas boas que você aprendeu com isso. Assim, o próximo passo é ir até essa pessoa e você pedir perdão a ela. Peça perdão a ela e fala: eu te perdoo e te quero também que você me perdoe. Esse é um dos pontos. Não tem que você dar só um exemplo, pastor? Ou já está... Pode falar. Porque a questão do perdão, eu acho assim, algo muito importante falar, né? Que é uma dor muito profunda que a gente não tem consciência. Eu vou dar exemplo de uma pessoa que ela achava que ela não perdoava o marido porque o marido, durante o casamento, tinha traído, né? E nesse tempo, em muitos anos, ela ia falando: eu não perdoo porque ele me traiu, porque ele me traiu. E um belo dia eu perguntei para essa pessoa: realmente essa é a sua dor? É só essa a sua dor da traição? E o que você cometeu no seu casamento? E ela, fazendo esse autoconhecimento, ela internalizou, né? E ela percebeu que ela não perdoava o marido porque um belo dia o marido acusou que um dos filhos não pertencia a ele, não era dele. E ela veio carregando essa mágoa há muitos anos. Então, quando ela descobriu, ela teve esse encontro com o marido, falou o que tinha acontecido e aquilo foi resolvido. Eu acredito que nós temos que tirar a sujeira do tapete e conversar. Não ficar protelando, né? E passa semanas, e passa meses, e passa anos, coisas que vão se agravando que você poderia ter resolvido naquele momento. E também acredito que perdoar faz bem para você e para o outro, principalmente para você. Que eu acho que não tem nada melhor do que você ser uma pessoa bem resolvida consigo mesmo. E o perdão a gente habitua, viu, gente? Nós carregamos ele ali, como um hábito, ele incomoda, mas só que não está fazendo mais diferença. E aí a gente começa a carregar ele como se fosse um saco, mas ele está ali, já acomodou, já está bom. É como uma semente, né? Quanto mais tempo demora, mais a raiz fica profunda. Exercite. Em outras palavras, exercite pedir perdão, exercite pedir desculpas, exercite falar eu te amo, exercite. Né, pastor Luciano? Bom, eu quero agradecer desde já, muito obrigado a vocês, não medir esforço para estar aqui conosco nessa noite. Eu tenho certeza que os irmãos estão sendo muito abençoados. Isso aqui é um assunto muito longo que, se nós fizermos aqui 100, vai ser pouco. Então, desde já, em nome da Igreja Passos Paranhos, vocês já estão convidados para voltar, para a gente ter mais um bate-papo em relação a isso, falar de casais, de filhos, que é tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Etienne, muito obrigado. As suas considerações finais, por favor. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui, tá? E eu espero que o Espírito Santo possa envolver vocês, tá? E transformar a nova vida de vocês em uma nova mente, tá bom? Felipe, muito obrigado. Suas considerações finais, por favor. Para mim é sempre motivo de alegria poder compartilhar um pouco de conhecimento da vida das pessoas. Isso assim, se uma pessoa foi tocada, se uma pessoa teve sua vida melhorada para nós, já é um grande prazer. E eu quero disponibilizar, para não iniciar essa possibilidade, mas disponibilizar o meu contato, o contato da minha esposa, que nós acreditamos que nós estamos na vida, no mundo, para somar, para cuidar, para transbordar sobre a vida das pessoas. Claro, se vocês tiverem um contato aí do João
onde vocês atendem, fiquem à vontade. Se vocês quiserem nos passar, nós vamos colocar no WhatsApp da igreja, né, pastor Gustavo? Vai ser um prazer, porque nós estamos ajudando quem precisa de ajuda, né? Se quiser falar seu número, pode falar, filho. O meu WhatsApp é 629-9412-7181. 629-9412-7181. No final dessa live, nós vamos estar colocando lá no grupo para você. Pastor Gustavo, muito obrigado mais uma vez. Suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando, telespectadores aí, né, pelas mídias sociais, os irmãos da nossa igreja que têm acompanhado aí as nossas lives. Que Deus abençoe vocês cada dia mais. Agradecer a Etienne, mais o Felipe, que Deus possa recompensar vocês. Foram muitas objetivas as respostas, o auxílio do qual vocês têm passado, tanto para a igreja, só Deus para recompensar a vida de vocês. Por mim, eu ficava aqui mais 1 hora, mais aqui conversando, porque é um assunto muito bom, foi muito boa a dinâmica, né? E vocês fizeram a diferença hoje à noite. E essa mensagem nós vamos transmitir para muitas pessoas aí, e tenho certeza que nós vamos colher frutos daqui uns dias, pessoas que vão nos procurar, e nós vamos instruir elas, aí tanto nós aqui como na igreja, como vocês como profissionais que vocês são, né? Pastor Gustavo, a oração final. Vamos orar então, Deus. Você que está na sua casa, coloca a mão no seu coração, e nós vamos estar orando a Deus nesse momento. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, é no Teu nome, Senhor, que nós estamos aqui, ó Deus, nessa sala de bate-papo, ó Deus, para falar da Tua palavra, para falar de sentimentos, ó Deus, que aonde os Teus filhos estiverem aí, ó Pai, que o Senhor venha abençoá-los através do Espírito Santo, conduzindo a mente deles, centralizando, Senhor, os projetos e os propósitos, ó Pai. Que o Senhor venha conduzir a família deles, os passos dele, o lado sentimental, profissional da vida deles e religioso, ó Pai. Que o Senhor venha de uma forma sobrenatural, Senhor, abençoá-los eles, não só agora, mas em todo momento da vida deles, ó Deus. Que o Espírito Santo possa ser o agente dessa vida. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não esqueçam, divulguem, deixem a sugestão do tema, que vai ser um prazer nós discutirmos aqui. E até quinta-feira que vem, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.